Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre aqui nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, blog, Instagram e Facebook. Dê um like, compartilhe, inscreva-se para aumentarmos nossa rede de amizade e a possibilidade de salvação de almas, uma vez que o que eu faço aqui é evangelização. Eu fui designado por Deus para isso. Liturgia referente ao dia 13 de fevereiro de 2024, terça-feira da sexta semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui no meu pescoço, com verde, a cor verde. No rito da celebração, temos o ofício do dia com a missa à escolha. Antífona da entrada. Sede para mim um Deus protetor e um lugar de refúgio para me salvar. Porque sois minha força e meu refúgio, e por causa do vosso nome me guiais e sustentais. É o Salmo 30, versículos 3 e seguintes. Coleta, coloque suas intenções. Ó Deus, que prometeis permanecer nos corações sinceros e retos, concedei-nos, por vossa graça, viver de tal maneira que possais habitar em nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura, leitura da carta de São Tiago, capítulo. Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei. É feliz, ó Senhor, quem formais e educais nos caminhos da lei, para dar-lhe um alívio na angústia. Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei. O Senhor não rejeita o seu povo e não pode esquecer sua herança. Voltarão a juízo as sentenças. Quem é reto andará na justiça. Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei. Quando eu penso, estou quase caindo, vosso amor me sustenta, Senhor. Quando meu coração se angustia, consolais e alegrais minha vida. Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei. Repitamos: bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei. Agora vamos ao Evangelho, primeiro aclamá-lo com João 14, versículo 2, depois proclamá-lo com o texto escrito por São Marcos, capítulo 8, versículos do 14 ao 21. Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais
de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então vamos agora saber um pouco dos textos bíblicos. Eu quero passar para vocês, primeiro, antes do Evangelho, alguma informação sobre a carta de São Tiago, capítulo 1, versículos do 12 ao 18. Está na Bíblia Pastoral de 1990. Para Tiago é blasfêmia dizer que Deus tenta o homem, pois Deus não quer levar ninguém a cometer pecado. A tentação nasce dentro do próprio homem, continuamente fascinado pelo desejo de autossuficiência que lhe promete poder, riqueza e prazeres. Levado à prática, esse desejo contraria o projeto de vida de Deus na história e, por isso, se torna pecado, acarretando todas as formas de morte. Deus é autor apenas do bem e daquilo que leva ao bem. Jamais conduzirá alguém à morte, pois o seu projeto é dar vida, e vida em plenitude. O supremo bem realizado por Deus é gerar os homens para a vida nova, comunicada pelo Evangelho, que corresponde à palavra da verdade. Bem, agora vamos saber algumas informações sobre o Evangelho. A principal é de Antônio Carlos Santini, mas eu vou deixar para o final. Primeiro quero passar para vocês o que eu encontrei na Bíblia de Jerusalém. Quando Jesus fala aos discípulos sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, eles não compreendem. Jesus então diz que não se refere ao fato de eles não terem pães no barco. A Bíblia de Jerusalém explica que, diante da incompreensão dos discípulos, Jesus faz um convite para eles irem além das suas preocupações materiais, a fim de refletirem sobre o sentido da missão do Messias, iluminada pelos milagres. Já a Bíblia Pastoral de 1990, tem muitas pessoas que às vezes não compactuam com o que é explicado nela, no rodapé. Essa Bíblia diz que os discípulos se preocupam por não terem acumulado pão. Por sua vez, Jesus chama-lhes a atenção para não ficarem presos a um sistema que visa acumular coisas a fim de ter segurança, e ao fermento dos fariseus e de Herodes. É preciso confiar na partilha, pois tudo que se refere à partilha torna-se mais que suficiente. Agora vamos ao comentário de Antônio Carlos Santini, que é liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novalianca.com.br. Vamos ver se a explicação dele está mais de acordo com o que nós pensamos. Porque são várias reflexões no Evangelho. Então nós temos que ver a linha que é seguida pelo comentarista, né? Cuidado com o fermento. Marcos capítulo 8, versículos de 14 a 21. O povo hebreu sempre teve extremo cuidado com o fermento. Os preparativos para a celebração da Páscoa judaica incluíam a eliminação de qualquer resto de fermento velho do interior da casa, conforme Êxodo 12, versículo 19. Qualquer falta a este preceito seria gravemente punida. Somente no Novo Testamento, Jesus Cristo iria falar do fermento como algo positivo, usando-o como sugestiva imagem do crescimento oculto subterrâneo, mas inevitável, do crescimento do reino de Deus.
Na mentalidade judaica, o fermento geralmente representava a má inclinação para a idolatria ou mesmo um foco de divisão, discórdias e fofocas no interior da comunidade. Se por um lado os pães ázimos não fermentados são o símbolo da pureza, o fermento traz ideia de corrupção interior, um agente de transformação da massa para pior, agindo disfarçadamente em seu íntimo. O mesmo acontece entre pureza exterior e impureza interior. Pode ser percebido na imagem utilizada por Jesus ao se referir aos fariseus, chamando-os de sepulcros caiados, conforme Mateus 23, versículo 27. Por fora, a brancura do cal, por dentro, o cadáver putrefato. Em outros termos, ele denuncia a hipocrisia deles. Para Jesus, desconfiar do fermento dos fariseus significa manter-se a salvo de uma doutrina que desfigura a verdadeira lei de Deus e se torna uma ameaça para a fé. Em suas cartas, o apóstolo São Paulo também adverte, dizendo: um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa, deixando os fiéis em alerta contra os desvios doutrinários. O apóstolo insiste neste ponto na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos do 6º em diante. Celebremos, portanto, a festa, não com o velho fermento, nem com fermento de malícia e perversidade, mas com pães ázimos, na pureza e na verdade. Haveria entre os primeiros discípulos alguma discussão sobre as diferenças entre o ensinamento de Jesus e as teses defendidas pelos fariseus? Afinal, não eram estes os mais religiosos entre os judeus? O alerta de Jesus pode ter sido uma reação à sedução exercida pelo ensino oficial daquele tempo. Para Herbert Rausch, os apóstolos entendem a observação de Jesus sobre o fermento como uma repreensão por não estarem com pães, que seria sinal de que eles, mesmo depois de 2 multiplicações dos pães, continuavam inquietos a respeito de sua sobrevivência. Indícios de uma fé ainda em crescimento, o que certamente iria justificar a atitude deles nos episódios da paixão de Cristo. Nosso tempo está cheio de fermentos perigosos, filósofos, sábios, especialistas em coach, pseudo-profetas, além de antigas tradições que aniquilam a verdadeira palavra e anestesiam pessoas e grupos diante dos apelos de Deus. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Ó Deus, cria em mim um coração puro. Salmo 51, versículo 12. Vamos agora aos santos do dia. 13 de fevereiro é dia de São Martiniano. Você conhece alguém com esse nome? No meu município tem pessoas com esse nome. São Martiniano é santo de 13 de fevereiro, foi eremita do ano 398. Viveu solitário nas regiões escarpadas próximas a Cesareia, na Palestina. Dia 13 de fevereiro é dia de São Castor, presbítero e eremita, ou seja, ele era padre, sacerdote. Presbítero é isso. É do século IV. Após algum tempo de estudo em Treveris, Alemanha, na escola de São Maximino, Castor recolheu-se a uma vida solitária nas margens do rio Mosela. Santo do dia 13 de fevereiro, São Benigno de Todi, sacerdote e mártir do século IV, foi martirizado durante a última perseguição contra os cristãos no tempo de Diocleciano e Maximiano. Santo do dia 13 de fevereiro, São Paulo Lieu Han, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, ordenado,
foi também mártir, faleceu em 1818. Preso quando celebrava a missa da Assunção, como não podia pagar a quantia exigida para ser libertado, levaram-no à presença do mandarim, ante o qual confessou a fé e recebeu a sentença de morte. Na China, não é? Não diz aqui, mas mandarim é na China. Temos também santo do dia 13 de fevereiro, São Paulo Levan Locke, presbítero e mártir. Faleceu em 1859. Foi decapitado às portas da cidade vietnamita de Thi Nghé durante o reinado do imperador Tu Duc. Santo do dia 13 de fevereiro, Beato Jordão de Saxônia, presbítero, que é o mesmo que padre ou sacerdote. Faleceu em 1237. Foi o primeiro sucessor de São Domingos, à frente da Ordem dos Pregadores, que propagou com grandíssimo empenho e morreu em um naufrágio perto de Acre, na Palestina. Santa do dia 13 de fevereiro, Beata Cristina Camozzi, ou Agostinha Camozzi, viúva, faleceu em 1458. Após a morte do marido, cedeu por algum tempo à concupiscência da carne, mas depois ingressou na ordem secular agostiniana em Spoleto, na Itália, e lá levou uma vida penitente de conversão, de recondução ao seio de Cristo. Santa do dia 13 de fevereiro, Beata Eustóquio Bellini, faleceu em 1469, foi virgem da ordem beneditina em Pádua. Deus permitiu que ela fosse atormentada pelo demônio durante toda a sua vida. Teve uma ardente devoção à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Ele dará a resposta melhor porque é o nosso Pai. Às vezes nós não entendemos quando recebemos um não do nosso Pai, até na terra. Imagine o não do Pai Celestial, é a melhor coisa para nós, porque Ele é presciente, Ele sabe o que vai acontecer no futuro para nós. Tá bom? Então um não, eu recebi vários nãos de Deus. Na hora eu não compreendi, fui compreender depois que aqueles nãos dados lá atrás por Deus para mim foram as melhores coisas. E agora do aramaico dialeto de Jesus eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Quem estiver com ele aqui na terra, continuará com ele para toda a eternidade. Quem não estiver, ficará banido da sua presença. A escolha de cada um. É o livre-arbítrio que recebemos de Deus. Deus do infinito amor. Este Deus que se humanou e morreu na cruz como Cordeiro Santo por nós. Quem não compreender isso, não terá salvação. Porque é preciso crer e ser batizado para continuar, depois dessa passagem peregrina, provisória pela terra, continuar com Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os anjos, Maria Santíssima, São José, São Pedro, São Paulo, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Calcutá, Santa Irmã Dulce, Santa Irmã Paulina, tantos santos, nossos irmãos também que morreram na santidade, para nós continuarmos depois dessa passagem terrena por todos os séculos dos séculos com Deus e todos os salvos e os anjos, preciso crer. Creia, meu irmão, ainda há tempo.
Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.